Historicamente, a disseminação de boatos e notícias falsas sempre marcou os períodos eleitorais no Brasil. Mas com a popularização das redes sociais, o problema ganhou uma dimensão maior. Nas eleições deste ano, o uso de ferramentas de comunicação como o WhatsApp beneficiou aqueles que recorreram à desinformação como instrumento de campanha. A guerra às fake news é o tema do nosso programa de hoje. Para discutir esse tema, nós convidamos Rafisa Varão, doutora em Teorias da Comunicação e professora de Ética da Universidade de Brasília, e Bárbara Silva, que é pesquisadora de análise de políticas públicas da Fundação Getúlio Vargas. Queria muito agradecer a presença de vocês e por terem aceito o convite para estar aqui conosco. Bom, nós estamos fazendo um balanço, uma avaliação do que foram as eleições de 2018. Hoje queremos discutir as fake news, as redes sociais, e vocês duas têm abordagens complementares. Mas eu começo com uma mesma pergunta para as duas. A ministra do Tribunal Superior Eleitoral, avaliando as eleições, disse que nós vencemos a guerra contra as fake news. Vocês acham que nós vencemos ou esse tema das notícias falsas, ele saiu um pouco do controle nessas eleições? Eu começo por você, Rafisa. Bom, eu acho que, na verdade, as fake news representam uma guerra que está só começando. Agora, no período eleitoral, a guerra ficou mais visível porque, como estratégia de propaganda, as fake news se tornam mais constantes. Mas nós estamos entrando num cenário em que as fake news acabam gerando um espaço imaginário no qual a gente não sabe mais exatamente o que é real ou o que é inventado. Bárbara, vocês monitoram tudo isso, né, que acontece nas redes sociais, lá na FGV. Vencemos a guerra contra as fake news ou não nessas eleições? Eu concordo com a professora Rafisa. Eu acho que aflorou agora no período eleitoral, mas ainda é um cenário que vai crescer muito, e não só relacionado a processos eleitorais, mas como questões de saúde, né? No caso da febre amarela, por exemplo, que teve a campanha de vacinação permeada por boatos, né? A expansão das fake news, elas vão acontecer para vários setores da sociedade. É interessante isso que você chama atenção, né? Hoje há fake news sobre vacina, a fake news até dizendo que a Terra é plana, né? Professora Rafisa, quando a gente fala de redes sociais, fica para muitas pessoas aquela ideia de que isso é algo que surgiu agora. As redes sempre existiram, fora do mundo virtual, ou estou enganado, porque os grupos de amigos, os grupos familiares são redes, né? O que muda com esse advento da tecnologia? O que muda quando essa relação em rede sai do mundo real e vai para o mundo virtual? É verdade que as redes sempre existiram, mas não as redes permeadas pela tecnologia. Quando eu estou numa relação mais próxima dos indivíduos, olho a olho, o meu alcance ele é restrito. A partir do momento em que eu sou um usuário, em que eu deixo de ser um mero receptor passivo e passo a ser um usuário em que eu posso disseminar informação, essa informação ela recebe um impacto da tecnologia. Então, quando eu quero publicar algum conteúdo que é inverídico, o impacto é muito maior do que se eu contasse uma mentira para você pessoalmente. E no mundo virtual eu perco um pouco aquele filtro que eu tenho nas relações do mundo real? Quer dizer, eu crio coragem muitas vezes para dizer certas coisas e até para espalhar boato e mentira? Com certeza, porque eu estou protegido justamente pela distância, que era uma distância que existia entre um comunicador tradicional e o seu receptor. E agora eu estou protegido por um anonimato ou por uma sensação de segurança. Eu não vou ser agredido fisicamente, eu não vou levar uma pedrada, eu posso, no máximo, receber uma resposta verbal que não seja aquilo que eu esteja esperando. Bárbara, eu queria que nós falássemos um pouco do monitoramento que vocês fizeram durante todo esse processo eleitoral. Não só relacionado a fake news, mas toda a movimentação da campanha eleitoral durante o período todo, pré-eleição e pós-eleição. O que vocês perceberam de modo geral? Houve momentos em que as redes ficaram mais movimentadas, não? Queria que você desse um balanço de todo o monitoramento que vocês fizeram. Bom, a Sala de Democracia Digital, ela passou 100 dias em operação, né? Monitorando aí todo o debate da pré-campanha e o debate da campanha. Nesse momento, nós percebemos, ali tem alguns períodos de aumento, né, do debate, um aquecimento das falas, mas principalmente também um embate de narrativas, né, constante entre os polos sobre questões específicas ou trazendo novas questões a cada dia, né? Você tem momentos ali também onde
os números subiram, como foi no caso do atentado ao candidato Bolsonaro e também nos dias das votações, né? No dia do primeiro e no dia do segundo turno e claro, uma movimentação depois dos resultados finais da eleição presidencial. É possível fazer um comparativo com outros momentos eleitorais que vocês já tenham monitorado ou não? Nessa eleição desse ano houve uma movimentação maior nas redes? Sim, na eleição desse ano teve um volume muito mais expressivo de menções nas redes sociais a questões relacionadas ao processo eleitoral, aos candidatos envolvidos, né? Nós já monitoramos as eleições de 2014 e 2016 e conseguimos aí ver que já nos primeiros dias do processo o volume era bem maior no Twitter, no Facebook, no YouTube também, que foi uma rede importante, né? Até no próprio Instagram, uma movimentação durante o período eleitoral. Bom, vamos falar de fake news. Professor, eu tenho uma pergunta aqui que não sei se é muito fácil, mas a senhora vai nos ajudar a compreender. Como é que se fabrica uma notícia falsa? Quais são os elementos que tornam uma publicação falsa ser disseminada assim com tanta facilidade pelas pessoas? Na verdade, essa não é uma pergunta simples, porque se nós formos para o campo teórico, existem pelo menos 6 tipos de fake news. No caso, agora, nós estamos lidando muito com as fake news relacionadas ao período eleitoral, mas nós temos fake news relacionadas ao humor, por exemplo. O site sensacionalista é um site de fake news, embora exista um acordo de leitura entre quem produz e quem lê que aquilo não é verdade. Em tese, quem está lendo deveria saber que não é verdade. Isso, então existe um contrato de leitura ali. A produção de fake news, então, ela não é uma produção padronizada. O que a gente chama de fake news não é exatamente uma notícia inventada, mas um conteúdo inverídico que toma um caráter de verdade. Então, você pode ter desde postagens simples, com conteúdos inverídicos, até um conteúdo que é construído para ser uma notícia, para enganar o receptor de que aquilo que ele está vendo foi feito por um jornalista, que teve um processo de apuração. Então, no final das contas, produzir fake news pode parecer fácil, mas não exatamente quando você pensa no conteúdo que está nessas fake news. Ou seja, eu posso fazer uma fake news com cara de notícia e para que isso aconteça tem que ter uma manipulação prévia, uma mente pensando isso, né? Com certeza. E aí é que está o maior problema desse tipo de fake news, porque enquanto em alguns casos pode ser realizado um conteúdo inverídico visando um humor, em muitos casos você pode produzir um conteúdo inverídico visando um dano, que pode ser tanto social quanto individual. E a gente consegue compreender, há estudos, e aí eu estou fazendo uma pergunta, de por que as pessoas replicam tanto essas notícias falsas? Ou esse é um movimento natural das redes sociais de sair passando para frente tudo que você recebe? As redes sociais, elas mexem muito diretamente com a nossa identidade, né? Quando nós entramos num Facebook, num Twitter, nós fazemos uma coisa que nós chamamos de perfil. O perfil, no jornalismo tradicional, era um texto que descrevia um indivíduo. Quando você tem esse poder de fazer seu próprio perfil, o que você está fazendo também? Você está construindo sua identidade e está se aliando a grupos ou pessoas que têm a ver com essa sua construção. Então, quando você recebe uma notícia falsa que tem a ver com aquilo que você imagina sobre você mesmo, ou sobre a sociedade, ou sobre os grupos que você apoia, muito dificilmente você vai ter uma reflexão mais detida. E por isso as fake news elas vão passando adiante. Por quê? Porque também são elementos de afirmação daquilo que você entende do que é o social e daquilo que você entende como sua participação nos grupos. Bárbara, o fenômeno do WhatsApp nessa eleição brasileira foi muito importante. O monitoramento, as pesquisas indicam que a distribuição de notícias falsas se dava muito mais pelo WhatsApp, que muitos consideram uma rede social. Sim. Mas sem controle, né? Há uma diferença daquilo que circula no WhatsApp para as outras redes, né? Isso. Tem uma diferença, mas também tem um processo do que passa pelo WhatsApp e acabar chegando também nessas outras redes. Sim. E acaba sendo esse o nosso processo, inclusive, de conhecer o que acontece dentro do WhatsApp, né? Porque o WhatsApp ele tem uma criptografia da rede que também não é muito clara, né? A empresa não deixa muito clara como essa criptografia funciona. Então, basicamente, você passa a ter diálogos dentro da plataforma, mas que você acredita na empresa, né, de como que é a segurança daquela informação e daquele dado, mas o processo de checagem ali é um pouco confuso, né? Então, um pouco claro também. Você sabe que faz parte do modelo de negócio da empresa, então você simplesmente confia que a sua informação vai estar ali, que ela não vai
passar para outras pessoas, né, sem você acionar esse tipo de mecanismo, mas é um processo um pouco complicado. E não é transparente, né? Você não consegue entender... outras entidades, a sociedade civil não consegue acompanhar ali qual é a capacidade de viralização e como é que esses debates estão acontecendo, quais são as estratégias que são utilizadas dentro da plataforma para disseminar a informação, né? É importante falar também que essas plataformas como o WhatsApp ou outros aplicativos de mensagem, eles também são importantes para questões positivas, né? Como mobilização, o processo de difusão de notícias no WhatsApp, ele não começou em agosto com as eleições, né? O WhatsApp já foi uma plataforma utilizada na greve dos caminhoneiros, nas manifestações sobre o impeachment, né? Ele já estava presente em outros momentos. É uma plataforma de mobilização social de modo geral. Ele é uma plataforma de mobilização. Então, temos que pensar aí como que o WhatsApp vai... E essas plataformas vão impactar nas questões sociais, nas decisões, nas eleições, mas também tem uma questão de que faz parte até de estratégia de mobilização de outros Seria grupos. possível e viável controlar de alguma maneira esse tráfico de informação no WhatsApp? Isso eu acho que impacta um pouco também na liberdade de expressão das pessoas, né? Então, a gente tem que ter cuidado para... Bom, é realmente uma ferramenta que a gente percebeu que tem uma plataforma que tem um impacto grande em questões como a febre amarela, por exemplo, que eu citei, em outras áreas, né, que a sociedade debate, mas acho que é possível, sim, a gente pensar numa regulação, assim como a gente pensa, como existem os debates sobre regulação da mídia tradicional, né? É preciso pensar numa regulação para essas plataformas e como os dados das pessoas são usados ali também como modelo de negócio para essas empresas. Mas é um debate que eu acho que está começando, assim, que é aquecido e que tem muita coisa para olhar ainda, né? A gente não pode simplesmente acabar com essas plataformas ou tomar decisões mais duras nesse sentido, porque elas também são plataformas de mobilização, plataformas de contato entre as pessoas, né? Professora, seria censura alguma forma de regulação? Qual que é o risco disso, né? Se fala muito hoje, e sobretudo a classe política ficou muito alarmada, né, com o uso das redes sociais, sobretudo com a disseminação de notícias falsas. É possível se falar de regulação sem avançarmos a fronteira para a censura? É possível, sim. É possível que você estabeleça critérios mínimos para que você consiga ter uma segurança nesse ambiente digital. Nem tudo é permitido, nem tudo é permitido que você fale. Você pode falar, mas você precisa arcar com as consequências daquilo que você fala. Então, a regulação, ela é interessante. Ela não pode ultrapassar os limites da liberdade individual de forma a causar dano à pessoa que está se expressando. Mas se a pessoa que está se expressando causa mal ela própria, inclusive com o uso de fake news, é preciso que haja algum mecanismo para que você não viva num cenário de completo caos, em que se pode se dizer tudo e não ter nenhuma punição. As campanhas esse ano mobilizaram estruturas, inclusive recursos também, para desmentir notícias falsas, né? Do ponto de vista da comunicação, esse desmentido, né, ele é menos eficiente que a mentira que circulou antes? Com certeza, porque a mentira ela tem um apelo emocional muito maior do que o conserto da mentira. E muitas vezes, quando uma informação errada ela é passada adiante, o estrago que ela causa, ele não volta atrás, porque você desmentiu. E há uma tendência muito grande, justamente por essa questão de você afirmar a sua identidade, de você tentar dizer que você está correto, de que você não reconheça que mentiu e que você continue passando uma informação errada adiante. Bárbara, do ponto de vista do monitoramento, é possível identificar assim, alguma diferença entre o boato, a notícia falsa e o desmentido? Quer dizer, a fake news circula muito mais que os próprios desmentidos? Tem um pouco um recorte do tema que está sendo debatido, né? Mas no geral, sim. No geral, a fake news ela consegue ter uma capilaridade muito maior, né? Uma capacidade de viralização muito maior. Tem um caso que, e aí nós mostramos em uma pesquisa, que na verdade aconteceu o contrário. Você tem um gráfico específico no nosso site que mostra, no caso da morte da vereadora Marielle, o número de fake news avançando e as pessoas se mobilizando para desmentir. Então, chegou um certo momento que nós percebemos um volume maior de pessoas desmentindo do que a proliferação de notícias falsas. A gente pode dizer que, quer dizer, a mobilização para o desmentido tem que ser muito maior para que haja efeito? Sim.
E foi de volume, inclusive, foi muito maior para conseguir esclarecer os fatos que estavam sendo divulgados. Professora, esse tema das fake news, ele mobilizou esse período eleitoral, mas, sobretudo, o tema das redes sociais como um todo, né? Como as redes sociais foram importantes no processo eleitoral. Você diria que os indivíduos hoje, na discussão e no debate político, ganharam mais autonomia ou até mais poder? Essa é uma afirmação controversa. Eu, particularmente, não acredito no fato de que os indivíduos tenham ganhado mais poder. O que se tornou mais comum hoje é que você consiga expressar sua opinião de forma mais invasiva, às vezes até, né? De forma mais ostensiva e fazer com que essa opinião reverbere de uma forma mais intensa. Mas isso não significa exatamente que você passou a ter mais poder. Porque muitas das discussões elas têm origem em quem tem poder também, em quem já tem um poder. E faz com que esses indivíduos comuns reverberem aquilo que foi dito por esse indivíduo que tem mais poder. Se não com mais poder, mas o debate se torna mais intenso, pelo menos? Com certeza, porque, como eu falei no começo, nós saímos dos nossos grupos e entramos numa dimensão que é dos meios de comunicação. Aquilo que os meios de comunicação faziam no passado, que era propagar uma opinião, propagar uma ideia, propagar uma informação, passa a ser da nossa conta também. Então, todos nós passamos a ser emissores dentro de um meio de comunicação. Bárbara, você acredita que com essa proliferação grande de notícias falsas, as próprias empresas que controlam os instrumentos de comunicação ou as redes sociais vão se preocupar de agora para frente em estabelecer mecanismos de controle? Nós vimos que isso já aconteceu em alguma medida nessas eleições brasileiras. Aconteceu em alguma medida, sim, mas de maneira muito pouco transparente. Então, você teve o Facebook e o Twitter ali retirando páginas que iam contra a política da rede, mas de uma maneira que não era completamente transparente. Então, o que acontecia também é que, a partir dessa ação das plataformas, as pessoas que não entendiam e que não tinha ficado claro por que aquilo aconteceu, migravam para outras plataformas, né? Então, na reta final da campanha, nós conseguimos perceber, por exemplo, o WhatsApp tomando algumas medidas, né, da capacidade de viralização e de compartilhamento da informação dentro da plataforma, e as pessoas migrando para outra plataforma, né, de debate, ou outras redes que possibilitavam ali fazer grupos, ou então que possibilitavam montar vídeos e passar para as pessoas, né? Então, as plataformas precisam, sim, serem acionadas para terem uma responsabilidade durante esse processo, mas isso precisa ficar claro para todas as pessoas, né, para que tenha validade para a população, para que tenha transparência com o usuário das plataformas, né? De por que aquelas decisões são tomadas ali, por que certas páginas são excluídas, certas páginas não são excluídas, né? Uma questão para as duas. Vocês acham que as notícias falsas podem interferir na eleição? Quer dizer, podem interferir na decisão de voto do eleitor? É claro que nós vamos precisar de algum tempo para pesquisar isso com mais profundidade, mas, assim, fazendo uma análise desse último processo. Eu acho que até certa medida, sim. Nós não podemos culpar as notícias falsas na sua totalidade por um determinado resultado, mas elas fazem parte de um conjunto de informações que levam a uma decisão do eleitorado na hora em que ele vai pensar em quem ele vai votar. Eu acho que você não pode falar é o elemento decisivo, mas é um dos elementos que formam a opinião. Bárbara. Concordo, assim, é um elemento que tem um peso dentro disso, mas a realidade ela tem um prisma, né? Tem várias facetas ali que também são importantes para a decisão nesse processo. E também tem uma questão dessa capacidade de desinformação, né, que tem fake news, tem boatos, tem imagens recortadas de contexto que, né, é um contexto verdadeiro, mas a imagem é recortada para uma outra fala, para um outro enquadramento, então tem uma gama aí de informações que são desajustadas, né, nesse processo. E também tem um pouco essa relação do indivíduo com a informação que chega, né? Antes você tinha uma checagem da informação, mas agora não, você confia muito na sua rede mais próxima, né? Que é o seu amigo, a pessoa que você conhece que está te passando aquela informação. Então, a validação da informação vem muito por receber da minha rede próxima de pessoas, de conhecidos. Se eu conheço quem me mandou é porque é verdade. Então, a checagem aí da informação, ela já perde um pouco a efetividade, né? Você
aciona outro sistema de valor ali para tornar aquela informação como verdadeira. Como é que se constrói a mediação entre a notícia e a pessoa nesse contexto, professora? Porque nós pensávamos há muitos anos atrás, quando não havia redes sociais, as pessoas se informavam basicamente pelos meios de comunicação tradicional, que fazem a organização da notícia, e havia uma mediação muito clara, né? Então, eu tenho um meio de comunicação compondo aquele cenário e me dando para ler, interpretar. Como é que isso acontece hoje? Como é que a gente pode falar de uma mediação? A mediação ela vai se tornando um elemento opaco nesse cenário, porque apesar de eu ter uma ação nos meios de comunicação, nos meios digitais, é como se eu estivesse lidando diretamente com a fonte da informação, é como se eu não precisasse de um filtro. Então, quando você me conta algo, quando você publica algo, eu tomo aquilo como uma verdade. E quando eu não tomo como verdade e contraria a minha verdade, eu vou até você e, de alguma forma, entre aspas, te incrimino. Digo, olha, você está falando uma bobagem, olha, não é isso. A mediação, ela se ausenta, embora o meio de comunicação esteja presente. Bárbara, é fácil para o indivíduo, para o usuário, detectar se uma fonte de informação que ele recebeu é falsa ou verdadeira? Assim, sobretudo no WhatsApp, né? É um processo um pouco mais complicado, porque você precisa checar fontes ali, entrar na internet novamente, procurar se aquela notícia veio de algum portal, qual é a fonte mais específica, se aquela imagem foi recortada de qual contexto. Então, você receber a informação e consumir, ele é muito mais rápido do que fazer esse processo de checar verdadeiramente essa informação. Queria que a gente olhasse um pouco para o futuro. Professor, é possível pensar, de agora para frente, vamos nos fixar na questão eleitoral. Nas próximas eleições é possível pensar uma realidade sem essa movimentação das redes sociais que a gente viu agora? Isso é definitivo? Isso vai passar por que tipo de transformação? Eu acredito que o que nós vimos agora é definitivo. Eu acho que existe um período de relação com as redes sociais sobre os conteúdos de eleição antes de 2018 e daqui para frente. O que está construído vai permanecer. O que talvez nós possamos pensar para o futuro é a modificação da relação do usuário com as notícias que ele recebe. Mas como a Bárbara falou, é muito difícil para o usuário comum ter um procedimento de checagem. Mas é importante que a gente chame para esse usuário comum a questão da responsabilidade, porque muitas vezes nós falamos do Facebook, o que o Facebook pode fazer em relação a isso? Nós falamos das instituições, o que o TSE pode fazer em relação a isso? Mas nós precisamos nos voltar para nós mesmos e nos perguntarmos assim, o que eu posso fazer em relação a isso? Porque isso é da minha responsabilidade a partir do momento em que eu sou um difusor de informação. Os meios de comunicação tradicionais podem ganhar um novo papel nesse contexto? Até de uma revalorização, né? Essa é uma situação também obscura para a gente nesse momento. O que nós sabemos é que os meios de comunicação tradicionais, eles vêm perdendo peso. E eles vêm perdendo, inclusive, credibilidade. Porque se eu estou num mundo em que a verdade está suspensa, qualquer coisa eu posso acusar de ser falso ou de não ter credibilidade. Até a notícia do jornal. Até a notícia do jornal. Qual que é o cenário que nós podemos esperar, Bárbara, para o futuro, nesse contexto das redes sociais e eleições? Eu acho que não tem como voltar mais, né? O cenário que a gente pode esperar é realmente uma intensificação desse uso, um acompanhamento maior das pessoas de todas as questões. Então, de uma sessão aqui no Senado, as pessoas vão acompanhar, vão tuitar sobre isso, vão questionar questões. Então, esse diálogo ficou cada vez mais frequente e também tem uma questão do tempo, né? As coisas hoje são cada vez... A comunicação feita num tempo cada vez menor. Então, acho que a sociedade caminha muito para isso, assim, para um acionamento constante de informação e as redes sociais sendo uma plataforma aí desse cenário. Queria muito agradecer a presença de vocês aqui no nosso programa. Agradecer também a sua companhia. Você pode rever essa entrevista lá na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Pode sempre entrar em contato com a TV Senado para fazer críticas, sugestões, ligando de graça para o 0800 66 2211. Continue ligado na TV Senado e até o próximo programa.